Daqui a pouco o cachorro aí está latindo, de lá vai responder o daqui, né? Vai ser legal. Pois é, daqui está sempre latindo agora. Impressionante. Eu estou na sala hoje, não estou no quarto, não. Estou mais para cá. Quando não é ele, são os outros da rua. Aí o da rua late, ele também late. De qualquer forma, ele late. É uma farra. Farra canina. É. Então, vamos lá. Faz a prece? Então, oi? Faz a prece? Não, você faz a prece. Tá bom, eu faço. Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Lição 83. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. João, segunda carta, capítulo 10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é o portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta. A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados, sob a veste falaciosa da teoria, sem feri-los nem escandalizá-los. É justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Obrigado, Senhor, por mais esse grande momento, mais esse grande encontro nosso, e nós aqui encarnados, junto aos nossos irmãos desencarnados, esse encontro conosco, aprendendo conosco, ou mesmo nos ensinando, nos intuindo, e para todos estes, Senhor, do nosso grupo, encarnados e desencarnados, pedimos as tuas bênçãos, as tuas vibrações de paz, de amor, serenidade. Que possam todos, neste momento, receber tudo isto. Pedimos também, Senhor, não só por nós, mas pelos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos familiares, por todos aqueles que conosco convivem no nosso dia a dia. Pedimos que as tuas bênçãos para todos, que possam todos, nesse momento, receber suas energias curadoras, serenas, que trazem a paz, possam todos se melhorar neste momento. Mas, Senhor, o grupo é muito grande.
não só por esse pequeno grupo que nós pedimos. Queremos pedir por aqueles também que estão doentes, aqueles que estão com problemas físicos, psicológicos, mentais, aqueles que passam por necessidades materiais, que estão desempregados, e principalmente por aqueles que estão em guerra consigo, em guerra no lar, em guerra no bairro, nos vizinhos e entre nações. Posso todos eles compreender que a melhor solução para a guerra é a paz. E isso que pedimos, Senhor. Que a sua paz chegue até todos nós, todos esses irmãos que estão em guerra, e que ela passe a reinar o mais breve possível. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Elisa, nós estamos no Céu e Inferno, capítulo 1, né? O porvir e o nada. Nós paramos no item 10. Nota 10. Vai dar algum make-off? O Kardec está nos expondo o porvir e o nada. Ele está primeiro aqui falando do nada. Né, daqueles que acreditam que o que nada, né, o que nos espera, é o nada, ou algo parecido com o nada. Né, a perda da individualidade, aquele irmãozinho que acha que vai dormir. Tudo isso ele está falando aqui, né, de diversas formas, sobre o nada. Né, e está a falar agora que esse sistema não satisfaz mais. Naquela época já não estava satisfazendo muito mais. Né? Hoje, imaginemos, né, que a humanidade também, espiritualmente, né, cresceu muito. Parece que não. Mas, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, hoje em dia, devido às novelas e aos filmes, falar sobre espiritismo e reencarnação aqui no Brasil é uma coisa normal. Eu não acredito, eu não aceito, mas a semente está lá. Todo ele. Todo esse povão aí. Será que não é isso aí que significa Brasil, pátria do Evangelho? Né? Que aqui está todo mundo, né, no concerto, né? Está todo mundo se consertando, digamos assim, né? Todo mundo está vindo de situações de outros lugares aí, bem. Nós vemos isso no livro, né? Que grande parte de nós, né, veio dos porões da Europa, etc, etc, etc. Né? Então, está todo mundo aqui, de uma certa forma, não falo só no Brasil, mas aqui é onde nós estamos, que nós vemos com maior, né, intensidade, se evangelizando, querendo ou não. Ah, aquilo é mentira, aquilo não existe, mas a ideia está lá. Então, o Kardec está falando sobre esses sistemas que nós está chegando aos poucos, né? O fim deles. Ontem eu estava vendo no Centro Espírita, lá em Sepetiba, Casa de Fátima, um médium chamado Fernando Bem, uma evangélica lá recebendo uma mensagem do filho recém-desencarnado, caiu da moto, desencarnou. E ela agradece depois de receber a mensagem: olha, eu queria dar uma palavrinha, fico muito feliz, porque aqui eu estou encontrando consolo. Eu sou evangélica, eu sou da igreja tal, falou lá o nome lá da igreja, mas eu não estava bem. Tá? Essa carta realmente me trouxe muito consolo, muita alegria. Tá? Quer dizer, aos poucos está todo mundo se achegando, não para a doutrina espírita, mas para a verdadeira vida, que é espiritual. Tá? Então, Kardec agora vai falar mais um pouquinho sobre esses sistemas do nada, para depois entrar no porvir, que é o nosso sistema. É o sistema que nós abraçamos. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Item 10 do capítulo 1. Ademais, estes sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração humanas. Deles decorrem dificuldades insuperáveis,
pois são impotentes para resolver todas as questões de fato que suscitam. O homem tem, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Bom, o homem tem 3 alternativas. O nada. Morreu, acabou. Né? Tá vendo aqui no mundo para fazer barulho, fazer bagunça e acabou. Não absorção, mas, né, foi comentado aqui sobre o panteísmo, né? Aquela questão do todo mundo, né, a gota volta para o oceano e se torna parte do oceano, não se torna uma individualidade. Ou, agora o que interessa a gente, a individualidade da alma, antes e depois da morte. Né? Os verdadeiros filhos de Deus. Fala aí, Lito. Vai ser nós dois. Vamos tocar figurinha aqui o tempo todo. Não, por enquanto não tem nada para falar. Vamos lá. É para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. Crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. A da individualidade da alma, né? Porque, veja bem, o católico acredita no céu e inferno. Está acreditando na individualidade da alma. Se a alma não interessa, vai lá para o inferno, fica o resto da eternidade lá, né? Está acreditando na individualidade da alma. O irmão evangélico acredita na individualidade da alma porque ele acha que vai ficar dormindo até o quê? Chegar o dia do juízo final. Né? Querendo ou não, eles costumam falar, eu não acredito nesse negócio de espírito. Isso é o quê? Corpo físico, né? Aí que está o lance que eles falam, não atinam para isso. Eu não acredito nessas coisas de espírito. Espírito não existe. Parece que existe, né? Pelo que eles pensam, após a morte. Então é isso aí, a individualidade é isso aí. Vai continuar. De forma errônea, mas pensa na individualidade. Vamos lá? Vamos lá. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível da do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para ver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E como a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Bom, Kardec abre aqui uma questão muito lógica, né? As almas, cada um seu nível. A do selvagem errou menos, porque tem menos, né? Tem menos capacidade intelectual. Mas essa responsabilidade dele é relativa com o que ele faz. Já o homem perverso, não, esse já errou muito, perverso, como falou o Kardec aí, né? Então, nós já temos essa noção. E já temos a noção que cada um tem o seu nível, né? Que vai ficar após o desencarne. Já não falamos mais morte. Apesar da mania de falar morte, mas o certo, né, é o desencarne, né? E de cada um, né, sabendo da sua responsabilidade. O próprio católico, né, vai para o céu ou ao inferno. Né? É uma questão de responsabilidade do que fez durante a vida. Então a justiça divina agindo ainda, né, ainda digamos bem, não é suave não, digamos assim, bem primitiva. Mas já é um pensamento melhor que o nada. Sim. Hoje o Zé Roberto botou no WhatsApp. Eu procurei no Consolador, mas eu estava falando um negócio aqui no telefone, então estava difícil de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Que é assim, ele botou como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Ou seja, deixa de ser perverso, se
tornar uma pessoa de bem, né? Aí a resposta do Emmanuel: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, perverso, né? Com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, eu acho que encaixa bem nessa coisa da alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, né? Que não está no nível do sábio, porque o sábio já conhece isso aqui. Ele pode não ser perfeito nisso, mas ele já conhece que ele tem que ter o autodomínio sobre o ser, né? Sobre ele mesmo. E ir consertando os seus próprios, não diria erros, né? As suas próprias imperfeições, né? Se dominando. E o perverso não pensa nisso, né? A gente sabe que algum dia ele vai encontrar a redenção, mas ele, por enquanto, não pensa nisso. Isso aí não existe para ele. Fica assim, quase claro, assim, você tem um número de pessoas assim, vamos dizer, perversas, entre aspas, né? E você tem ali uma névoa cinzenta ao redor deles. E você tem os irmãos de cá, com aqueles holofotes, assim, fachos luminosos. Eles não conseguem ver essa luz. Mesmo que não tivesse uma nuvem densa, eles não iam ver, porque para eles ainda não consideram a existência disso. E aí eles continuam sendo perversos, até encontrarem isso, né? Encontrar isso aí. Você fala como mulher sábia, testemunha? Não, eu estou longe de ser sábia, amigo. Muito longe. Se eu fosse sábia, eu já tinha me acertado. É Todas isso aí. as religiões admitiram igualmente o princípio da facilidade ou infelicidade, perdão. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. Isso aí. Todo mundo sabe dessa história, né? Uhum. Ou vai para o mármore do inferno ou vai lá para Penas vida eternas, boa. né? Tu vai virar bife o resto da sua vida. Isso. Ou Boa vai para aquele noite, lugar bom. Consuelo. Boa noite, Consuelo. Ou vai para aquele lugar, Boa noite, né? Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Tão calmo o lugar, tão pacífico, que eu não aguento. Eu não podia, não posso morar no paraíso. Não tenho condição. Não posso. Consuelo, nós estamos no item 11 do capítulo 1, tá? Primeira parte. Ok, obrigada. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de uma e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes, consecutivamente, para honrar a Deus e alçar por esse meio o céu, evitando o inferno. É por isso que muitas religiões, né, foram criadas. E cada um vê uma forma. Não estou falando hoje não, tá? Mas, hoje tem vários motivos. Mas, geralmente, o cara ia... Um exemplo, vamos falar sobre os protestantes. Viram que a Igreja Católica está vacilando muito na questão da simonia, da venda de indulgência, né, venda de perdão, venda disso, venda daquilo, vendendo terreno no céu. Né? O que fizeram? A reforma. Né? Lutero, Calvino, né? Com a ajuda do Henrique VIII, do rei da Inglaterra, etc. Quer dizer, mas ali, quando houve aquela ruptura com a Igreja Católica, né, o Calvino fundou a Calvinista.
né? O Lutero, a luterana, o outro lá, o Henrique VIII, a anglicana, o outro que também, um pouquinho depois, foi no ritmo, mas viu que tem alguma coisa errada nessas aí, da opinião dele, é lógico, vai funda a presbiteriana, metodista. Então, mas cada um foi, de uma certa forma, honrando. Né? Isso aí que fala que é honrar, Deus alcançar da sua visão o céu. Mas dentro também a interpretação, o céu, nós vamos chegar lá assim. Tá? Então, mesmo que seja assim, pensamentos, às vezes, um pouco inocentes até, quando não há maldade, é louvável, de certa forma. Olha, eu fui na igreja, já ouviram falar da igreja de São Paulo, lá em Santa Teresa, lá no alto mesmo, perto daquele largo famoso? Não. Não, foi bem. A Margarete tem um coral aí, que ela é a caçula, você imagina o resto, né? É que Tu nem imagina. eu e a aula de pintura. Eu sou a mais nova, mas a mais velha tem 90. Ela não sei quanto é a mais velha, não, mas eu sei que tem logo, a que vai com ela, uma tem quase 80 e a outra tem 84, que pega o Uber aqui na porta toda quinta-feira juntas e vão lá para Vila Isabel. Mas elas andaram à época na igreja lá de São Paulo também. E agora mesmo vai ter um dia desse que está marcado para elas ir lá se apresentar. E eu gosto de levar. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei muito admirado quando entrei na igreja de São Paulo. Ah, não, não. Eu descobri que a igreja chama São Paulo, não é que eu vi escrito lá na porta, não. Que lá atrás da igreja, no finalzinho dela, tem aqueles. Eu não sei o nome que dá, aquele mural que é o vidro, né? Tem um nome aquilo, né? Que é Vitral. São Paulo, hein? Vitral. Vitral. É São Paulo sendo decapitado. Ele abaixado, com a cabeça em cima de alguma coisa, e o cara com a espada para decapitar São Paulo. Eu disse, essa igreja aqui é São Paulo, aquele ali só pode ser São Paulo. Bom, mas o que interessa? A igreja de São Paulo, por ela ter sido, a igreja anglicana, no caso, por ela ter sido fundada por Henrique VIII, que fundou essa igreja porque queria se divorciar, né? Tanto que o Rick Wakeman tem uma ópera rock que se chama Henrique VIII e suas 4 mulheres, eu acho, ou 8 mulheres, não me lembro bem. Mas eles são muito abertos, muito abertos. Eu vi lá uma quantidade grande de homossexuais, e assim, de muitas coisas que eu vejo, mesmo nós espíritas, tá? Torcer um pouquinho o nariz. Eu achei aquilo, mas para começar, o maestro lá, o chefe do coral da Margarete, o Roberto, é muito doido até, né? E ele que é o chefão lá, né? Ele que conseguiu esse espaço lá. E eu achei, veja bem, não estou falando que ela é a melhor, nem a perfeita. Estou falando que essa parte, até eu acho, é a opinião minha, que nós espíritas falhamos. Esse tipo de acolhimento. Né? Achei não, acho. Eu fiquei assim, muito. Na hora eu fiquei surpreso. A primeira vez que eu fui, eu fiquei surpreso. Depois a gente vai se adaptando. Lógico que nós não vimos nenhuma coisa também, né? Na baile de carnaval, nada disso, não. Pessoas lá dentro a fim de orar, tá? Você vendo que estavam com roupas que, né? Você vê que estavam realmente respeitando o local. E o pastor lá acolhendo a todos, tá? Conversando com todos. No dia que eu fui, estava a esposa dele, a pastora, no caso, né? E outra vez ele estava também, primeira vez que eu fui. Então é isso aí, cada um vem com a sua ideia de céu e inferno, como a justiça divina funciona, e né, fizeram, cada um de acordo com a sua interpretação. Quem fez isso com o coração não tem nada de mal. Depois vai descobrir onde errou lá no plano espiritual, né, geralmente. Mas fez um bom negócio, não fez mau negócio, né? O coração estava na frente. Alguém comenta? Aí outra coisa, essa igreja é antiga, é muito bonito, tá, Elisa? Você que gosta, é uma igreja bem assim, deve ter uns 100 anos, estilo bem barroco, né? Bem diferente. Não é nem barroco, não, é outro estilo, tem um nome, né? Um estilo diferente, muito bonito, muito bonito. Vamos lá? E tem 12.
Todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por exemplo, Elisa, essa parte que tu leu na entrada, quando ele fala, eu não me lembro bem o que é que o Emmanuel... Não, Emmanuel não. A página, aliás, a página da Fonte Viva, que fala sobre a questão do coração, né? Não, da casa. Né? Da casa. Logo no início fala, né? A questão de não deixar essa doutrina, não deixar entrar na sua casa. Você está com o livro na mão, não? Estou, peraí, que eu estou para ver o que é que aqui. o João fala. O que o João fala? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Na hora que você leu, a gente está tão acostumado já, né, e algum espírito às vezes sopra para a gente também, eu já entendi que essa casa não é o templo, não é a casa, era algo bem íntimo. Ou seja, a doutrina, a pessoa, nós não vamos, o que a Emmanuel fala aí, não. Nós não vamos proibir ninguém de falar nada. O mais errado que esteja. Nós não vamos deixar o quê? Entrar em nós, na nossa casa. Quer dizer, a gente vai estar falando aqui, o adiantamento espiritual, no caso, aqui está moral intelectual. A gente vai começando a pegar, a gente vai vendo que a nossa leitura do livro, da Bíblia, principalmente, né, realmente não é a letra, não é na letra, é no espírito. Né? Mas, antigamente, o certo era o quê? Matar um pombinho, para satisfazer a Deus. Era matar um carneiro, não, um bezerro. Cada um foi criando a sua moda. Mas agora, nós já estamos começando, né? Já está na época, a gente começar a ver que as coisas não é como está na letra. As coisas são do espírito. Não é mais fórmulas exteriores. É para dentro. Vamos lá? Pode falar, viu, Consuelo? Por muito tempo, essas fórmulas lhes satisfizeram a razão. Porém, mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos. Foram perguntar, tem um filósofo aí, a página é linda, chama Baruch Spinoza, holandês, e perguntaram a Einstein, você acredita em Deus? Acho que sim, mas não acredito nesse Deus que vocês me mostram, acredito no Deus de Spinoza. E eu fiquei curioso quando vi isso, fui para trás da página do Deus de Spinoza. É totalmente diferente do Deus que nos mostra por aí. Tá? Totalmente. É um Deus bem espírita, bem espiritualizado mesmo, que a gente hoje conhece. Então, tornaram-os filósofos, e a maioria dos filósofos, infelizmente, se tornam o quê? Ateus. Porque o pessoal vive na letra. Tudo cresceu, a mentalidade humana cresceu. Mas muita gente ainda vive preso àquilo ali. Não sei se é por medo, ou não quer raciocinar, ou tem medo dos seus dogmas, daquelas suas verdades, né? Serem derrubadas. É um monte de coisa nisso aí. Mas é cada um no seu momento, temos que respeitar também. Oi? Tem muito Fala. espírita também que vive muito na letra, né? Eu já escutei Sim, muita sim. coisa de espírita que, pelo amor de Deus, e não é qualquer espírita, não. Espírita que estuda, espírita que lê, não é espírita que, eu sou espírita porque eu acredito em reencarnação. Não, é espírita que lê, que
que debate. Eu já escutei cada coisa que, nossa, teve uma... Olha, quando eu morava na Penha, eu estava escutando a Rádio Rio de Janeiro, e na hora do almoço, não sei quem estava falando, não me lembro, também não ia falar, só se lembrasse. Ele falou assim, agora eu não penso mais assim, não. Mas há muito pouco tempo atrás, para mim, quem fazia aborto não tinha mais jeito. Ora, como é que um espírita que trabalha na Rádio Rio de Janeiro, dá palestras, pode imaginar uma coisa dessa? Não tem nenhum direito, Afrânio, de imaginar uma coisa. Está dizendo que você é o inferno de Dante, você fica lá e acabou? Porque Eternamente. você É. né? Não existe isso. Você tá dando a mão para uma coisa que você debate o tempo todo, que não é verdade. Né? É um Deus que castiga ad eterno. Você vai ficar no mármore do inferno. Eu escutei isso, aí ninguém me contou, não. Eu estava escutando a Rádio Rio de Janeiro. Eu falei assim, como um homem pode falar, um espírita, mesmo que ele pensasse isso, que ele falou há muito pouco tempo, não deveria ter falado. Fora outras coisas que eu já ouvi, assim, barbaridades, né? Dentro de gente graduada em casa espírita falando coisas horríveis, sabe? Mas o Consuelo, esses aí ainda têm a humildade de reconhecer que estava totalmente errado. Pior que são aqueles que continuam batendo na mesma tecla. Entendeu? Tem isso Porque também. é você dizer que né, existe o mármore do inferno. Né? Então você não pode ser espírita. É uma questão de lógica. Você vai arder no mármore do inferno. Talvez não mais do inferno, ficar lá só pulando. Essa posição me preocupa muito, porque eu tenho um problema com o calor, então você imagina como vai ser difícil para mim, né? Vai ser grave. Leva um bom sapato, tá? Com bastante proteção e bastante amigo, mas eles não vão te botar em pé, eles vão te botar deitado. Deitado, é para te queimar, é para queimar o corpo todo logo. Para você virar assim com a espátula, vira de um lado, vira do outro, vira de um lado, vira do outro. Virou cozinha isso aí, fritura, né? Eu já ouvi também um grande médium falar assim, uma parente dele morreu, se suicidou, né? E ele falou assim, mas ela não teve culpa de ter se suicidado, ela não passou pelo sofrimento de um suicida, porque ela não planejou o suicídio dela. Então é diferente. Olha só, Frânio, vamos pensar. Ninguém acorda do dia e no outro fala assim, hoje eu me mato. Acabou. Não. O suicídio é uma coisa que vem, né? É arquitetado. É arquitetado. Você fala assim, poxa, eu não estou aguentando, como é que eu faço? Aí você tenta, aí você não consegue, aí você tenta, aí você não consegue. Agora, você dizer que a parente dele não teve problema porque se suicidou, porque ela não planejou o suicídio, foram essas as palavras, ela não planejou o suicídio, não existe isso, Afrânio. Você está indo contra tudo. A não ser que seja tipo o caso de André Luiz, que foi um suicídio inconsciente. Sim, não, mas a pessoa se matou. Quer dizer, como é que André deu uma tostadinha, viu? Como é que um grande médico pode falar uma coisa dessas? Aí não. Quer dizer, o meu parente não tem problema, mas o seu parente com certeza vai para o inferno. Vai para o Vale dos Suicidas. Não, ela vai ter que expurgar todo o fluido vital que ela ainda tem. Tem que passar por tudo que os outros passam, de qualquer maneira, seja ela quem for. E outra coisa, Elisa, não tem como você não planejar um suicídio. Você não acorda e se joga da varanda, ou bebe veneno, ou dá um tiro na cabeça. Não é assim que as coisas acontecem. Entendeu? Então você escuta. E eu acho que esse é o grande problema do espiritismo, é porque tem pessoas que escutam essas coisas que é um pouco mais... Eu não sou nenhuma pessoa extremamente inteligente, mas eu presto muita atenção nas palavras, na posição da pessoa, no jeito dela falar, como ela se põe.
É meu isso. Eu sou péssima em matemática, eu sou péssima em aritmética, mas nisso realmente eu presto muita atenção. Então, sabe, aí a outra pessoa que tem um pouquinho mais de esclarecimento, que ouve uma coisa dessa, fala assim, esse cara aí tá de sacanagem com a minha cara, né? Pô, se a irmã, né, se a fulana dele lá não teve problema porque ela não planejou, que planeja, gente? Você vai, sabe? É o grande problema da nossa religião, sabia? Também. Na eles eu fiquei preocupado agora com a sua. Ela disse que fica gravando tudo, anotando Não, tudo. foi isso que eu falei. Eu falei que eu presto Os atenção. três livros, eu já ganhei cartão vermelho há muito tempo. Não é isso. Eu presto atenção nas palavras. Os meus filhos entram aqui, de vez em quando, escutava eu falando sobre a homossexualidade, né? Aí, uma vez, a Carol virou para mim, mãe, o pessoal vai pensar que o filho de vocês é gay. Eu falei, dane-se. Não tem nada a ver. Vão pensar que você tem um filho gay. Eu falei assim, minha filha, eu falei uma vez para o Rafael, eu falei, Rafael, você, tudo bem, você pode não ser gay, mas e se eu tiver um neto gay? O que eu vou fazer? Nada. Eu vou dizer que ele está com obsessor porque eu não quero aceitar que ele nasceu gay? Não, gente, Deus passou pelo crivo de Deus, nasceu assim, foi Deus. Deus permitiu, não permitiu que isso acontecesse? Ele tem que passar por isso, ele tem que passar por todas as dificuldades. E eu vou botar mais dificuldade nisso? Não. Eu não tenho filho gay, mas eu posso ter netos gay, e aí? O que eu vou fazer? Inclusive, eu falei ainda há pouco da Igreja de São Paulo, não, o acolhimento, que eles estão fora de série, fora de série. Que é uma coisa que o espírita não dá, né? Eu botei um filmezinho ontem, de uma menina de 17 anos, falando sobre a situação dela, o negócio que ela descobriu que está com câncer, que não. Ela lá do Paraná. Um depoimento lindo, não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi, até né? O pessoal que estava entrevistando ela estava em lágrimas copiosas. Ninguém aguenta, aquilo é fé. Poxa, se Deus assim quis, né, eu não posso. Ela fala isso, não é isso? Ela deve ter demorado muito para chegar nesse patamar, porque você saber que não tem outra saída para você, é só aquilo e só. E você vai viver cada dia transformando o mínimo numa alegria suprema. É difícil. E o exemplo que ela está dando para todo mundo. É o nosso próximo estudo, né? Capítulo 2, Temor da Morte. Quer dizer, eu acho que é tão bonito. Quer dizer, isso aí. Deus sabe o que faz. Quem não sabe somos nós, gente. Né? Só que a gente tem que se conscientizar disso. A Miela já se conscientizou. Já deu um passo 1000 anos à nossa frente, tá? Porque ela já está. Isso aí não é mais motivo de sofrimento para ela. É inevitável, ela sabe. Então ela está de boa mesmo. Foi muito bacana, muito bacana. Então, eu é acho isso aí. que ela atravessou a fase do porquê, ela atravessou a fase do que eu vou fazer, aí veio a segunda fase, que ela achava que estava em remissão, e ela descobriu que estava numa situação difícil, que não teria mais jeito, e ela teve uma decisão de não tomar mais nenhum medicamento, né, de não fazer mais experiências, e esperar o tempo passar. Então foram várias fases que ela foi ali ruminando entre ela e Deus e descobrindo como é que ela ia sair daqui. Muito, muito bonito mesmo, muito bonito. Quer dizer, ela fez o certo, que todos nós deveríamos fazer, né? Mas parabéns para ela, né? Parabéns para ela. Então é isso aí, Deus sabe o que faz. Quem somos nós, né? Aí falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, nós enxergamos torto pelas linhas que Deus escreve. A diferença. Porque a linha não está do jeito que a gente quer. Entendeu? A nossa visão está ela torta. fala isso. É porque a gente acha ela que fala? tem que ser do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. É isso aí. E tem 13. Depois do conselho, se você não viu o conselho, depois dá uma olhadinha. É muito forte mesmo, muito legal. Muito bom. Vamos lá. 13.
Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre um movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Exemplo, tem gente que acha que a Terra foi criada em 6 dias. Ponto final. Deus sabe o que faz, nós não entendemos, mas foi criada em 6 dias. Adão e Eva existiu. E aí vai por diante, vai por diante. Poxa, chegou aí, na época de Kardec mesmo, começaram a ver, né, a geologia da época, né, cavava um barranco, estava cheio de sedimentos coloridos, né, de uma era, de outra época, de outro momento, né? Então, ali foi as épocas do planeta, as idades, está sendo demonstrado ali. Resumindo, a religião não quis acompanhar a ciência. Não quis pensar, não quis largar os seus dogmas, as suas verdades, né? Se atualizar. A preocupação de Kardec é muito grande com isso, que ele fala lá no livro Gênesis, no capítulo 1, acho que aí tem 54. No capítulo 2, 54, ele fala: se algum dia vier alguma coisa que provar que o espiritismo está errado, naquele ponto, siga, a partir dali, siga aquilo, que está certo. Então é isso aí. Como ficou muito preso nesse pensamento arcaico, poxa, a ciência cresceu. E a ciência faz parte da religião. E quem criou tudo? Não foi Deus? Então, se nós estamos estudando a obra de Deus, então nós estamos também. Por isso que no prefácio do livro dos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel fala sobre isso. Os cientistas são sacerdotes. E os laboratórios são a grande casa de Deus. E está acontecendo lá, descobrindo sobre a nossa criação, o que nós somos, né? Etc. Está falando sobre nós mesmos, a natureza, nós estamos inseridos nela. Alguém quer falar? Então vamos lá. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se um fim que não corresponde às suas aspirações nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, impondo-se-lhe, ademais, para atingir o seu desiderato, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocina e se discute, falsamente embora. E a razão por que raciocinar é falso do que não raciocinar absolutamente? Sim. Lá em cima ele está falando, né? Tão poucos dados que as aspirações do homem, né? Da ideia que se faz de Deus, né? Os dados positivos que fornece a ciência, quer dizer, a ciência fornece dados que não contradizem aquilo que foi ensinado. Mas a ciência também erra, mas o que Kardec coloca aqui embaixo. É melhor raciocinar errado e depois acertar do que não raciocinar, ficar estagnado. Tá? Isso é um pensamento lógico. É melhor errar do que não tentar. Isso é bem lógico. Bem lógico mesmo. Vamos lá? Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus. E ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. O espiritismo da coisa melhor. Eis porque
é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Você vê, né? Tem por si a lógica do raciocínio, ou seja, é raciocinado. Nós podemos, né? Eu me lembro sempre a música do Milton Nascimento. Fé cega, faca amolada. A fé cega corta mesmo. Né? A pessoa se machuca. Não é isso? Então, e está falando aí, a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, que é a segunda parte desse livro, a ciência espírita. Lógico que ela não está aí na rua, mas às vezes acontece na rua também, né? Porque não fica presa dentro de uma casa espírita as manifestações espíritas. Como a gente já viu muita gente na rua se incorporando, né, em outras igrejas, e a gente vê na rua, um dia desse, tem um tempo eu passei, tinha um cara de cócoras, né, atravessei a passarela, ele estava no final da passarela, assim, de lado, e cócoras falando, assim, com um bate-papo. Não, me diz você. Não, você já falou. Assim mesmo, você já falou. Me fala você agora. Estava sozinho. Devia estar conversando com uns 2 ou 3 irmãozinhos espirituais. Todo mundo que passava lá, doidinho lá, falando sozinho. E os fatos estão aí. Acontece todos os dias, todas as horas, em algum lugar. E quantas vezes nós já presenciamos isso nas ruas. Não é isso? E assim por diante. Quer dizer, o espírito tem a raciocínio, tem a lógica e tem os fatos. Não há como fugir dos fatos. Fran, deixa eu te uma dúvida que eu tenho. Essas pessoas que você vê falando sozinho, porque você sabe que são alcoólicos e tudo, eles conseguem realmente ver espíritos ou não? Isso é uma questão da mente deles? Ou pode Não, acontecer os dois? o alcoólico tem uma coisa muito ruim, assim, muito pesada até. Porque ele vê aqueles espíritos que estão atormentando ele não são bonitões, não, viu, Consuelo? Não é tudo Não, aí eu sarador de entendo, academia, claro. tá? Está em E eles veem poderio, né? coisas muito feias mesmo, tá? Os alcoolizados, tá? E surtam, né? Surtam. E toda vez que você vê alguém falando sozinho na rua, pode ter certeza, está conversando com alguém, está desabafando com alguém. Paulo nos fala, somos cercados por uma nuvem de testemunha. Nós não andamos sozinhos, nós temos nossas companhias. E que surgem mais companhias de acordo com o que a gente falar. Né? Não vou falar sobre o pensar, que muitos não conseguem ler o nosso pensamento, mas conseguem ver a energia que está saindo de nós. Tá? E parece aí é dos bons, vou seguir esse cara. Né? A nossa aura, a famosa aura, ela tem, né, a tonalidade do momento, do nosso momento. Né? Entendi, Certo? entendi. Certo. Então vai, Liz, eu quero falar. Não quero falar nada. Então vamos. 14. Instintivamente, tem o homem a crença no futuro, mas não possui até agora nenhuma base certa para defini-lo. A sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado de observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, consagrará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipóteses, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos.
Um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Sim, né? Quando todo mundo realmente se ligar nisso aí, né? Né? A individualidade da alma, do que acontece no pós-morte, etc., está começando, a gente vê. Apesar de como está o nosso planeta muito agitado, a gente vê que muita gente já, né, raciocinando a respeito disso. Como falou Paulo, né? Quando eu era criança, me alimentava como criança. Mas a humanidade está crescendo, está se tornando adulta. Mesmo que lentamente, com dificuldade, está crescendo. E aquele alimento infantil dessas crenças aí antigas, né, que ainda traz isso consigo, a hora não vai mais alimentar ninguém. Tem um monte de gente aí que já, principalmente a gente vê dos católicos, né? São simpatizantes do espiritismo, ou seja, já aceita as ideias espíritas de boa. Continuam lá, que eles gostam daquilo lá. Cada um tem que ficar onde se sente melhor. Né? Se sente melhor lá, mas a cabeça de muitos deles já tem, assim, já aceita bem as ideias, né? Sobre essa questão, aceito as comunicações. É crescimento, a humanidade está crescendo. E a qualquer momento, realmente, vamos mudar. Bom, acabamos o capítulo 1. Foi rápido, né? É. Então vamos para o capítulo 2. Uma coisa que lá na temor da morte. É. O Kardec bota aqui, né? Razão porque não a temem o espírita. O espírita não teme a morte. De jeito nenhum. Por isso que todo mundo diz assim, eu não me considero espírita. Estou aprendendo, estou A tentando pessoa ser. conhece o espiritismo, estuda o espiritismo, mas tem a dificuldade. Aí acha assim, dizer que eu estou aprendendo, que eu estou querendo ser espírita é humildade. Não sei bem se a palavra certa é essa. Vamos lá. Eu não falo isso porque eu já sou humilde, não preciso falar isso. Humildão. Capítulo 2, Temor da morte. Causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Viu? Ou não deveriam, né? Forte, né? Então, o Kardec agora vai nos colocar algumas causas, né? Isso vem de milênios, né? A falta, é justamente tudo isso, a falta de compreensão. É isso aí. Né? Esse temor é isso, a falta de... Por quê? Né? Quando a gente é ignorante em algo, né? Pô, a gente fica, né, totalmente perdido mesmo. Dá medo. Exames, vai fazer um exame, às vezes tem medo de fazer exame, porque nunca chega lá, é uma bobagem. É o Faz, medo menos do ressonância. desconhecido. Menos ressonância. Ressonância é terrível, terrível. Né? Ressonância não é. É o Mas o medo do resto, desconhecido, isso é inerente ao ser humano. é. E, Portanto, que por isso que os homens primitivos colocaram como deuses o trovão, a tempestade, tudo que eles temiam, que eles tinham medo daquilo, aquilo era sobrenatural para eles. exatamente, isso mesmo. Então, o temor é isso, parte justamente dessa palavra mesmo, ignorância, né, a respeito das coisas, né? À medida que a gente vai, né? Porque os espíritos não têm memória? Já tem o conhecimento. A gente fala que teme, eles, mas na realidade, a gente não, é uma coisa é temer, outra coisa é não querer. Eu não quero ir agora. Mas se chegar a hora, eu tenho certeza que eu não vou me apavorar. Eu vou fazer o quê? Mas eu não quero. Isso é inerente também ao ser humano, que é o instinto de conservação, né? Agora, ai meu Deus do céu, não posso nem pensar em morrer, Deus me livre. Não tem cabimento mais para a gente esse tipo de pensamento. É não querer, instinto de conservação. Mas chegou a hora, já era, não tem jeito não. Então, Tem vamos que lá. ser, Hã? tem que ser. Vamos lá. Causas do temor da morte. O homem
seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. Qual é a mãe? Kardec vai colocar um pouquinho mais à frente. Mas qual é a mãe que fala, o teu filho era muito ruim, foi para o inferno, não vai sair de lá nunca. Quando ela morrer, ela vai falar, eu quero ir para o inferno, ficar junto com meu filho. Ou seja, esse sentimento do futuro, né, inato a nós, é isso aí dá a intuição que a mãe não é a última fase da existência. Qualquer um de nós trazemos isso conosco. Agora, o problema é aqui, uma coisa é acho, outra coisa é a que a gente sempre fala sobre a reencarnação. Eu não acredito em reencarnação, porque para reacreditar, tem que conhecer, e para conhecer tem que estudar. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Tá? Nós estamos estudando sobre essa questão, né? Do pós-vida, pós-desencarne, né? É isso que nós estamos estudando. A vida futura. Vamos lá. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Por quê? Vamos lá. 2. Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. A gente pode cair naquela que não é lá do outro lado. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui é só sofrimento, só prova, só dureza. Aí chega lá do outro lado é pior. É. Mas é por aí, se não tem esse instinto de conservação, a gente ia embora antes da hora mesmo. Nós nos conhecemos, nós sabemos disso. Ai. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança, e finalmente uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Que ninguém realmente, né, tem esse apego mesmo, né, à vida, é uma coisa impressionante. Né? Mesmo hoje, é só nos povos primitivos que começa isso aí, né? Mas hoje, talvez por razão que hoje a gente tem uma vida mais confortável, mais prazerosa do que antes, né? Por aí. Mas eles vão parar aí, 8h28. Volto 3 semana que vem, né? Esse assunto é bom. A pena que é curtinho. Né? Já vai acabar. Semana que vem. Estava na cultura hoje, estava conversando com a menina. Ela estava falando da tia dela que faleceu e que deixou o apartamento lá que ela morava com herança para ela. Não tinha filhos e tal, deixou para ela. E aí ela estava falando comigo, já mais uma vez que ela falou, e a gente estava conversando de novo sobre isso, que ela era muito apegada à casa dela, porque ela queria muito que a Kátia fosse lá olhar ela quando ela estava doente, só que foi exatamente na época que o pai dela estava com câncer, ele estava internado. Porque eu falei para ela, você tinha 2 pessoas necessitando de você. Na balança pesou mais quem? Seu pai, né? Então, aí ela estava se sentindo culpada por não ter prestado assistência a ela. Só que ela falou com ela uma vez que ela foi na casa dela, que ela vendesse o apartamento, ou que alugasse o apartamento e comprasse outro ali perto, tinha uma casinha para alugar, né? Vender, eu acho, ali na esquina mesmo da rua dela, e que ela viesse morar perto dela, que aí ela teria como dar assistência aos 2.
Mas aí ela não quis, ela foi ficando lá onde ela estava. Então eu falei para ela, Kátia, não se sinta culpada, você deu a possibilidade de ela vir, só que você estava atendendo seu pai. Aí estávamos falando sobre as coisas materiais. Então entrou muita gente nessa jogada aí que ficou com muita coisa dela, sabe? E ela tinha um apego muito grande às coisas dela. Você vê, ela tinha lá documentos guardados de dinheiro que ela emprestou em 1960 e poucos, que a pessoa não pagou a ela, olha só. E aí a Cássia estava perguntando o que eu faço, o que eu faço. Eu falei, olha, se ela tinha esse apego todo com as coisas dela, não se desfaça de nada por enquanto. Entendeu? Não se desfaça de nada por enquanto. Ah, mas eu precisei entrar, pegar os documentos, pegar as contas. Eu falei, você pede licença, faz uma oração. Você precisa, você tem que pagar as contas, né? E pegar os documentos para ir no cartório. Mas, assim, não mexe no restante. Apesar de que muita gente já pegou um monte de coisa. Falei para ela, deixa as coisas lá, porque quem tem muito apego, quem gosta muito de sua casa, porque ela dizia para ela, eu gosto muito da minha casa. Eu não vou mudar de casa porque eu gosto muito da minha casa. Então, falei para ela, Kátia, às vezes tem tudo para o espírito ir, mas ele olha para trás, ele está apegado àquele lugar, aquelas coisas, e ele volta. Ele volta, na memória ele Com volta. certeza, com certeza. Então, É bom dar um tempinho mesmo, é. né? E depois ir dando aos poucos também, não de uma vez, né? Também, É, né? eu falei É, com ela que o apego é uma e coisa. muita oração, muita É, oração. quando os pais do Nelson faleceram, os dois, e aí tinha que esvaziar a casa. E aí tinham pressa que esvaziar essa casa. E aí sobrou para quem? Para mim, né? Aí fui lá ajudar. Tu sabe que eu ainda peguei uma rebarba pesada por causa disso? Imagina. E a responsabilidade desse fato ter que acontecer assim não era minha, era de quem estava querendo a casa. Só que quem queria a casa não queria ajudar a esvaziar. Então, quem foi para lá toda torta, toda aleijada, ajudar a esvaziar? Eu. E aí, no final, eu ainda peguei a rebarba, porque eu fui ajudar a esvaziar a casa. De quebra, de De quebra. quebra, foi de quebra. Falei assim, poxa vida, só queria ajudar. Não queria nada demais, só queria ajudar. Mas, Gente, mas uma oração não resolve essas coisas, não? É você pedindo para o mentor vir pegar a pessoa, porque a gente sabe que a pessoa fica, né? Não tem como isso ser diminuído através de uma oração, se for só apego material, se a pessoa não tiver muitas dívidas absurdas, que eu digo, né? Não for nenhum assassino, nada disso, assim. às vezes Tem sim, às como vezes não. só uma oração? Às vezes Não. sim, às vezes não. Possui oração, é uma coisa que ela carregou a vida inteira. A oração vai ajudar, vai aliviar aos poucos, vai afastar. Mas veja bem, ela tem uma coisa que está com ela há dezenas de anos. Não é em uma semana com a oração vai ter que. É. Vai ser um trabalho, né? A pessoa não pode levar nada para o outro lado, mas tudo aquilo que ela deixou aqui era muito importante para ela. Então ela continua achando que ela é dona de tudo aquilo que ela deixou aqui. E você está entrando na vida dela, no caminho dela, mexendo nas coisas que para ela continuam sendo delas. Tipo aquele desenho do Gasparzinho que o Chico comia e a comida caía por baixo, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Ela pode querer pegar um objeto, mas ela não vai conseguir levar o objeto para lugar nenhum, fazer Mas nada. então também ela não